momento que ele tiver 100%, é isso e vai para campo? A gente precisa lembrar que o Neymar é um atleta que ficou muito tempo parado, né? Muito tempo inativo, né? E depois dessa primeira sequência de jogos, a gente entendeu que era muito importante fortalecê-lo, deixar ele bem, né, para que ele pudesse sustentar toda a temporada, né? A gente não quer um Neymar que fique voltando a todo momento para o departamento médico. Essa semana ele começou um trabalho com a equipe, né? Até então ele estava fazendo todo um trabalho preventivo com a preparação física e a fisioterapia. E nessa semana a gente vai ver como ele vai progredir, como ele vai evoluir a uma carga mais intensa de treinos. Se ele estiver bem, a gente vai levar ele para o jogo contra o Fluminense. E se a gente entender que precisa de mais um tempo, a gente vai gerindo isso até colocá-lo 100% nos jogos do Santos e aí para que ele não volte mais para o departamento médico. Essa situação do Neymar continuar depois do final deste atual contrato? A gente vem falando que a parte mais difícil foi feita, que foi trazer o Neymar para o Brasil e jogando no Santos, né? E o objetivo do Neymar, vocês todos sabem, não foi financeiro, né? Quando ele volta para o Brasil foi para que ele pudesse estar feliz e que ele participasse também desse processo de reconstrução do Santos. Eu acredito que essa primeira etapa foi cumprida, né? Hoje você já vê o Neymar muito feliz dentro das nossas rotinas e do nosso dia a dia. Agora a gente está começando a iniciar essa próxima etapa de negociação com ele e com o seu staff. E eu acredito que se o termômetro for a felicidade dele, a gente já conseguiu dar um passo importante. Mas até agora não tem nada definido. Financeiramente, foi interessante trazer o Neymar? O Neymar, não só no aspecto esportivo, né, mas por tudo que ele representa, pelas marcas que ele está relacionado e pelos novos patrocinadores que ele contribuiu nesse processo de reconstrução do Santos, eu não tenho dúvida que a vida dele foi importante, né, para o clube. Eu acredito que ela vai ser ainda mais importante se a gente conseguir deixá-lo por aqui por mais tempo, não só porque a gente quer que ele esteja bem para a Copa do Mundo, mas também porque o Santos apenas começou a sua reconstrução. A gente precisa lembrar que o Santos estava na Série B, que caiu para a Série B num momento de muita dificuldade e não foram apenas 3 meses que vão fazer com que esse processo seja modificado. Essa reconstrução do Santos ela leva mais tempo. Como é que está ali no dia a dia em relação ao Neymar, né? Que ele volta a treinar essa semana, mas como é que foram os últimos dias, a questão da ansiedade, como é que ele estava e como é que ele está depois desse primeiro já treinamento? O Neymar, ele sempre quer jogar, né? Ele é uma pessoa que sempre está muito ansiosa para jogar, para estar no campo, para estar ajudando o Santos, principalmente depois desse início, né? Que a gente iniciou com uma derrota e um empate, né? Então, o Neymar, se depender dele, ele está no campo todo dia, né? Mas é importante também explicar para ele que esse processo de transição, ele precisa ser gradual, porque caso contrário, ele pode se lesionar novamente, né? A gente precisa lembrar que ele já passou dos 30 anos, que ele ficou muito tempo inativo e que ele voltou de 2 lesões complicadas, né? E isso a gente vem recuperando com ele diariamente para demonstrar que não necessariamente a ansiedade dele vai fazer com que ele esteja no campo novamente, e sim a condição clínica. Eu ia te fazer outra pergunta, mas já que você falou sobre, eu ia perguntar sobre o Santos. Mas já que você falou sobre isso, há uma constatação até de ter colocado um pouquinho, diríamos assim, a carroça na frente dos bois nesse Paulistão? Porque eu lembro que tinha uma carga prevista para o Neymar e quando a gente via, ele jogava já quase o jogo inteiro, né? Acho que tinha muito dele, tinha muito disso. Para ele ter novamente esse momento que ele está vivendo, vocês entendem que talvez acabou furando um pouco, sabe? Queimando um pouco a largada, indo além do que podia no Paulistão e por isso agora um cuidado maior? A gente precisa levar em consideração a individualidade do atleta, né? Cada jogador tem o seu corpo e a sua maneira de se recuperar de lesões, né? E a gente vem procurando entender o Neymar cada vez mais. Obviamente ele tem o staff dele que conhece muito bem, né? Mas a gente entendeu que depois dessa carga de jogos inicial, a gente precisava parar o Neymar por um período para que ele não lesionasse, para que ele não tivesse lesões mais graves, né? E isso foi uma decisão em consenso. Tanto o staff do Neymar quanto o staff do Santos decidiram que era o melhor caminho. Eu acredito que foi a decisão acertada, né? A gente precisa olhar para o restante da temporada para ter o Neymar bem. E eu acredito que perdê-lo por 2 jogos para tê-lo por 12 meses vale muito mais a pena. Sempre o Santos que eu disse que faria, assim, você mesmo comentou, uma derrota e um empate. O que você, como homem do futebol, assim, o que isso impacta na organização da equipe
para uma janela, porque a gente hoje conversou com alguns dirigentes já mobilizando e pensando numa janela de meio de temporada, pensando em ter ou não ter o Neymar, o quanto que isso impacta no time que você vai ter que formar. Porque as 2 primeiras rodadas do Brasileirão foram sem o Neymar e já não foram as melhores possíveis para o Santos. A gente precisa recuperar que o Santos está voltando numa Série B e que a gente já fez 11 contratações. Né? Ninguém monta um time com 11 novas contratações do dia para a noite. Não se faz mágica. Ainda mais no nível de competitividade que a gente encontra hoje no Campeonato Brasileiro. Não é simples, a gente sabe que todos os outros adversários investiram muito também e a gente precisa entender que a consolidação dessa equipe ela é um processo. E através desse processo vão ter erros, acertos, ajustes, né? E isso vai nos dizendo como a gente deve atuar na janela do meio do ano. Por enquanto, a gente está nesse processo de avaliação, trocando ideia diariamente, tanto com o nosso staff interno quanto com a comissão técnica.